E aí, turma, tudo bem com vocês? Bom, meu nome é Wilder, eu sou endocrinologista e queria falar um pouquinho sobre nódulos da tireoide. Bem, eu já falei nos vídeos passados em relação a como a tireoide é formada, ao hipotireoidismo, que é uma hipoprodução do hormônio da tireoide, ao hipertireoidismo, que é um aumento dessa produção dos hormônios da tireoide. Vou falar um pouquinho agora sobre os nódulos. Bom, quando o paciente vem à consulta, é comum o endócrino fazer a palpação da tireoide, E de acordo com a sua palpação, ele vai perceber se existe uma possibilidade de nódulo ou não. Isso independente da função tireoidiana, se é um hipo, é um hipertireoidismo, ou se tem uma função normal, Então, durante o exame, durante a palpação, se o endocrinologista perceber essa possibilidade de nódulo, a gente vai pedir, então, o ultrassom para a gente poder perceber se existe realmente o nódulo, quais são as suas características, qual que é o tamanho. Então, se o paciente chegou no consultório, primeira consulta, ele tem sintomas que lembram a alteração da tireoide, então a gente vai pedir também os exames de sangue, que é o TSH e o T4 principalmente. Se a gente desconfiar de um hipotireoidismo, já pede um anti-TPO. Se desconfia de um hipertireoidismo, pede junto o TRAB. E vamos pedir o ultrassom também, porque na palpação, teve uma hipótese diagnóstica de algum nódulo da tireoide. E o ultrassom vem. Nesse ultrassom ele fala realmente que tem um nódulo. O que é importante a gente saber em relação a esse nódulo, para a gente poder fazer uma investigação desse nódulo? Se é um nódulo cístico, é um cisto, na verdade, quer dizer que é uma região com acúmulo de líquido e que no seu interior não tem célula nenhuma. Então é um nódulo completamente benigno. A gente acompanha só o tamanho. Pode ser que o tamanho seja grande o suficiente para dar desconforto ao paciente. Nesse caso, a gente vai tentar drenar esse excesso de líquido dentro desse cisto. Vamos supor que veio um nódulo sólido, Ou seja, tem célula dentro desse nódulo. Então vai ser importante a gente saber justamente isso. É um nódulo sólido. Outra coisa, a gente tem que saber qual que é a cor desse nódulo. Se ele é um nódulo isoecogênico, ou seja, a cor do nódulo é semelhante ao restante da tireoide. Se ele é hiperecogênico ou hipoecogênico. O hipoecogênico é mais escuro. Esse a gente desconfia um pouquinho mais. Passa a chamar mais atenção em relação à malignidade. Outra coisa em relação à sua dimensão, em relação ao tamanho, à altura e à largura. Se é um nódulo mais alto, a gente fala que como se fosse um ovo em pé, é pior. Se ele for mais largo do que alto, ele tende à benignidade. Em relação às suas margens, se são margens bem definidas, bem circunscritas, isso é melhor. Se é um nódulo mais lobulado, muito próximo da periferia ou até com extravasamento para fora da tireoide, é um nódulo que a gente já suspeita um pouquinho mais de malignidade. E a última coisa é em relação à calcificação. Um nódulo com mais calcificação interna, principalmente calcificações pontiagudas, são mais suspeitos do que aqueles sem calcificação. Então, quando a gente junta isso tudo, tem uma classificação que é de T-Hardes. De acordo com a classificação e com o tamanho do nódulo, a gente vai pensar em fazer uma punção. Bom, se o exame de sangue veio normal ou tendendo a um hipotireoidismo, a gente prefere nesse nódulo fazer uma punção para saber qual que é o tipo celular desse nódulo, para saber se eu vou acompanhar ou mandar para a cirurgia. Se no exame de sangue o paciente vem com hipertireoidismo, antes de puncionar a gente faz uma cintilografia. E se esse nódulo for um nódulo quente, ele é um nódulo hiperprodutor e o paciente tem uma doença de Plummer. Esse nódulo está levando o paciente a ter um hipertireoidismo. Agora, caso esse nódulo venha frio, ou seja, ele não captou muito bem o contraste, Aí, nesse caso, a gente pede a punção, que é a PAF, punção aspirativa por agulha fina, para poder mandar para análise e ver qual que vai ser o resultado. Se tender a malignidade, muitas vezes a gente manda para a cirurgia. Se tender para a benignidade, a gente pode só acompanhar. Em alguns casos, a gente pode fazer alguns exames, nesse nódulo, para ver se ele tem algum gene que leve à malignidade ou que leve à benignidade. Então, quando tem dúvida na punção, existem alguns exames que a gente faz na própria peça, no material, para saber se a gente vai levar para cirurgia ou não. Então, geralmente é isso,
Muitas vezes é comum também o paciente já chegar com o ultrassom que um outro colega pediu, ou porque foi fazer uma mamografia no sexo feminino e o médico já fez o ultrassom da tireoide, ou é um paciente que foi fazer algum outro exame, uma tomografia, algum exame, e pegou um crescimento da tireoide. A gente pede para complementar com ultrassom e muitas vezes com essa punção. Então, caso você tenha nódulos, né, esse geralmente é a nossa linha de raciocínio para avaliação desse nódulo. Precisando, a gente está à disposição. Valeu, turma. Até a próxima.